Fala pessoal, tudo bem? Desculpe a demora, tive bastante trabalho essa semana, não pude gravar mais cedo, mas vou deixar gravado já. Essa é a próxima lição para a gente poder se adiantar e vocês conseguirem ver com bastante antecedência já os nossos subsídios. Bom, para começar, vamos lá para a lição 7, que é uma lição maravilhosa, Salmo 51. Então, eu queria compartilhar com vocês já alguns ensinamentos muito interessantes dessa nossa lição. Vamos lá. Bom, deixa eu começar aqui. Essa lição, ela vai falar sobre um salmo de Davi que fala imensamente aos corações por causa da sua capacidade de mostrar arrependimento. E aí nós temos uma dicotomia entre arrependimento e o que nós chamamos de remorso. E aí vamos lá falar sobre isso. Bom, o Salmo 51, ele tem uma particularidade na escrita. Ele foi escrito por Davi, né? Quando ele foi contratado, ou confrontado, na verdade, confrontado pelo profeta Natan. Quando aconteceu o seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, nós temos esse registro lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 14, nós temos essa história. O que que acontece? Qual que é o contexto disso? Davi sai para, em vez de sair para a guerra, fica no palácio. Ou seja, no tempo, o registro de Samuel é tão preciso que eles olham no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi fica. Então já estava no lugar errado, na hora errada. E isso acabou dando uma janela de oportunidade, lógico, para que a sua natureza humana e o diabo aproveitando, o fizesse enxergar uma possibilidade de pecado. É isso que acontece na nossa vida, é isso que acontece no nosso dia a dia, e é isso que aconteceu também com Davi, com sua natureza humana, tá? O que acontece com Davi? Davi vê Betseba, naquele tempo não, até hoje, na verdade, existem casos assim, casos em Israel, em que chove tão pouco que as janelas são abertas, a estrutura das casas é bastante simples e com possibilidade de você olhar e ver bem aberto assim as casas. Bom, Davi olha para de cima do palácio, na região superior, e vê Batseba tomando banho, né? Bom, qual que é o problema aí? O problema não está só na visualização. O problema está principalmente nos atos posteriores, né? Como diz um certo filósofo e teólogo bem antigo, passarinhos podem voar sobre a sua cabeça, mas você não pode deixar que façam ninhos. Davi deixou que o passarinho fizesse ninho. E aí aquela tentação virou uma concupiscência. Essa concupiscência gerou pecado, que gera iniquidade. É uma estrada, uma escada descendente. Só que o que acontece? Alguns dizem que isso foi um adultério. Davi então manda chamar Batseba, e aí ele trai Urias, que era um dos seus melhores capitães, seus melhores soldados, e estava na guerra. Alguns dizem que isso foi um adultério. Foi muito popularizado como adultério. Porém, se a gente parar para pensar, Batseba não poderia recusar, ele era o rei. Ela foi ao encontro do rei por ordem, chamada. Ela não poderia recusar. E mesmo o próprio ato carnal, os reis no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, mas também em todo o Oriente, não só na cultura israelita, mas em toda a cultura bárbara, e inclusive na cultura islâmica, tinham domínio sobre o corpo dos seus súditos. Então, é bem possível que poderíamos caracterizar este ato de Davi como estupro, como estupro. Então, Davi não só adulterou, mas estuprou Betseba. Júnior, mas Betseba depois aproveitou-se da ocasião, há muito romantismo, né, nessa história de que houve ali, Betseba inclusive depois apela para que Salomão, seu filho, ascenda ao trono, ou seja, mostra que ela tinha um interesse e tudo mais. Sim, sim, tudo isso acontece pós-fato consumado. Não sabemos nem, por exemplo, se o casamento de Betseba e Urias foi um casamento arranjado, se foi um casamento normal ou se foi um casamento de amor. Então, assim, nós poderíamos, inclusive, colocar sobre Davi o peso não só de adultério, mas também de estupro. Isso pode ser um 100% de certeza? Não. Não, porque nós não estamos lá para saber como é que Betseba encarou aquele momento e por que que ela, por exemplo, não contou a Urias. E se ela contasse também, muito pouca coisa ia modificar, porque Urias, no máximo, ia tentar matar o rei e ia ser morto no processo. Então, assim, nós temos
um monte de talvez, de ser, de caminhos, mas olhando para o pecado de Davi, é um pecado muito grave, muito grave. E que se a gente examinar com cuidado, pode se tornar mais grave ainda, porque pode incluir o estupro. Então, esse salmo é um salmo que mostra um arrependimento depois de um fato muito grave e que hoje, se nós olhássemos para este fato, nós trataríamos Davi de uma outra forma, como muitas vezes as pessoas acabam tratando ele como um grande rei ou como um grande herói. E ele, na verdade, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas temos que perceber o quão cruel é o homem e como a Bíblia não esconde os erros e os pecados de seus heróis. Né? Isso mostra, mais uma vez, a veracidade e a validade da Bíblia. Ela não esconde os pecados dos seus heróis. E nós podemos dividir este Salmo 51 em quatro partes. Davi, nesse ato de arrependimento, depois do confronto que o profeta Natan faz com ele, e ele percebe que ele causou exatamente coisas que ele abominava, ele passa a reconhecer, nos primeiros versículos, a natureza misericordiosa de Deus. Confessa os seus pecados, busca por restauração e adora a Deus de forma verdadeira. O que é isso? Isso daí é arrependimento. Isso daí é ato de conversão. É exatamente os passos que todo pecador comete ou passa para poder entrar na graça de Deus. Por isso, por isso que nós olhamos para este salmo como um salmo penitencial, como um salmo que busca a Deus. E é lógico que para que Davi tivesse essa condição de se arrepender nesse nível, é preciso a atuação do Espírito Santo. É ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Senão, Davi não se arrependeria e seria como Saul, também seria rejeitado por Deus. Então, o Espírito Santo age em Davi, mas Davi tem dentro de si a consciência provocada, lógico, pela graça de Deus também, de que ele é pecador. E aí vai ao encontro deste ato de arrependimento. Então, olha como o processo fino de arrependimento é gerado através também da ação do próprio Deus. E aí nós vemos por que Davi era chamado ser um homem segundo o coração de Deus. Porque o seu coração tendia para as coisas de Deus, apesar da sua natureza pecaminosa. Então, vamos olhar mais de perto este salmo que você vai ver o quão é interessante essa, essa conversa. Bom, aqui nós temos um quadro de Rembrandt. Rembrandt, um grande pintor. Os quadros valem milhões e até deu dó de escrever em cima do quadro. Por isso eu coloquei embaixo aqui a legenda ter versus ser. Porque neste quadro aqui, eu vou até diminuir, sair um pouco da sua tela, para você ver Saul mais velho aqui, Davi jovem, né, com o estilo francês, né, com o bigodinho francês, com aquele cabelo francês, nada a ver com os judeus esses dois, mas ele tocando essa harpa para o espírito atormentado de Saul. Ah, nem vou conversar sobre o que é esse espírito da parte de Deus. Uma hora a gente conversa sobre isso. Mas neste quadro a gente encara uma coisa. Saul era aquele que queria ter. Saul era aquele que era o político que queria imagem. É aquele que queria ser visualizado. É aquele que o povo pediu a Deus e que Deus concedeu. Deus escolheu Saul. Ah, não, quem escolheu Saul foi o povo e quem escolheu Davi foi Deus. Balela. Examina a Bíblia. Deus escolheu Saul. Deus escolheu Saul, mas a pedido do povo. E aí, o povo pedindo o rei, Deus concedeu o rei e deu Saul. Bom, e o que acontece? Saul era o político que queria ter, que queria mostrar-se, que queria aparecer. Davi era, no sentido lato da palavra, ou seja, na essência da palavra, ele amava Deus, ele verdadeiramente buscava Deus, ele verdadeiramente buscava ter acesso a Deus. Portanto, nós temos uma diferença gritante entre Davi e Saul, apesar dos dois serem muito parecidos no seu reinado. Tanto Davi quanto Saul governaram durante 40 anos. Mas nós temos uma grande diferença. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha a tabela aqui que nós estamos olhando.
Era um homem segundo o padrão de Deus. Alguém que tinha o coração voltado para Deus, apesar da sua natureza pecaminosa. Mas Saul era o rei segundo o padrão humano. Ele era o mais alto da sua tribo, ele era um cara vistoso, ele era uma pessoa que tinha uma família de poder, era uma pessoa de outro nível, como poderíamos dizer. Mas não era alguém ligado a Deus, que amava a Deus e que se conectava com Deus. E com o passar do tempo e com a ascensão em poder, ficou pior ainda, ao ponto que Deus o rejeita. E manda Samuel dizer isso, já que Samuel amava Saul por causa exatamente do seu porte real, do seu jeito real. E aí Davi, o homem segundo o coração de Deus, era desprezado aos olhos dos seus próprios irmãos, aos olhos do seu pai, aos olhos das pessoas. Como diz o próprio texto, ele era baixinho, de gentil aparência, era uma pessoa simplória, simples, que nós poderíamos dizer, não, no meio de uma roda, de uma conversa, no meio do povo ele não se destaca. Ele é bonitinho, ele é gente boa, parece menino, fofinho, digamos assim. Seria alguém bonitinho, mas que não se destaca. Não é aquele cara que é alto, forte e tal. Não é o estereótipo humano de beleza. E aí, Saúl destoava de Davi nessa comparação. Mas Deus enxerga além da aparência, graças a Deus por isso. E o reinado de Davi, mesmo sendo no mesmo período, Davi teve 10 vezes mais sucesso que Saul. Ele expande o reino 10 vezes mais. São 10 vezes mais o tamanho do reino. A época áurea de Israel foi durante o reinado de Davi, e que Salomão aproveita-se, né, como herança dessa grandiosidade de reinado. Davi era amável e benevolente, apesar de saber também apesar de saber também saber ser cruel. Saul já era cruel em cada detalhe. Saul era aquele cara que manifestava o poder e quando tinha poder sabia utilizá-lo. Davi era perdoador, Saul não. Davi era homem que se arrependia, Salmo 51 está aí para isso. Mas já Saul, quando confrontado, ele mente. Quando Samuel pergunta para ele, ele dá uma desculpa. Ele mente para Samuel. E Samuel diz: Não, você está mentindo. E aí ele fala: Não, tá bom, eu menti, eu tô errado, mas desce comigo para o povo ver que você está do meu lado. Entende? Ele se preocupava com a aparência. Já Davi não. Davi se preocupava em ser algo, em manifestar verdadeiramente que amava a Deus e que era realmente ligado a Deus. Então, essa questão acabava ajudando, mostra as discrepâncias entre esses dois. Davi era corajoso, mas Saul era covarde. Davi estava em paz com Deus, ou seja, reconciliado. Já Saul havia sido rejeitado por causa do seu pecado, e não só do seu pecado, mas de quem ele era. Deus não rejeitou só as obras e as atitudes de Saul, porque se fosse para rejeitar só as atitudes, Deus deveria ter, na verdade, rejeitado Davi, porque as atitudes de Davi foram muito mais terríveis, muito mais difíceis de serem engolidas do que e perdoadas do que a de Saul. Saul, se for ver, teve pequenos pecados, mas pecados que agrediam a Deus da mesma forma, porque uma mentirinha, um homicídio, para Deus manda os dois para o inferno. Quem mente, uma mentirinha, e quem mata alguém de forma extremamente cruel, para Deus é igual. Aí você fala: Júnior, que absurdo é esse? O pecado é o mesmo, a única diferença é consequência. A mentirinha vai te causar um constrangimento, vai muitas vezes te deixar mal com alguém, ou quando descoberto, ou vai te fazer entrar em outros pecados. O homicídio vai te mandar para cadeia por 20, 30 anos, vai te colocar em um outro patamar na sociedade. Detalhes. Porém, os dois são pecado. E os dois agridem a santidade de Deus, e os dois mandam para o inferno. Portanto, para Deus não existe diferença nesse sentido. A diferença nas consequências, mas a raiz é a mesma. O que acontece entre esses dois, entre a diferença entre Saul e Davi, é exatamente a essência, aquilo que Deus olha dentro. E Davi era totalmente diferente de Saul nessa questão. Portanto, enquanto Saul se fiava no seu poder bélico, enquanto Saul se fiava no exército, na sua capacidade de gerenciamento, Davi se fiava em Deus. Os dois, no entanto, têm uma família destruída. Os dois acabam olhando demais para o reino
demais para outras coisas, para o poder nas suas mãos, e esquece da sua própria família. E isso é uma conversa para outra lição. E agora a gente vai falar sobre o Salmo 51. Mas é bom você ter ideia do que é essa questão de como Davi, na sua trajetória, acabou trocando uma coisa por outra. E às vezes trocou muita coisa essencial por aquilo que é meramente importante. Bom, o salmo começa com um ato de misericórdia e confissão. Um pedido para que Deus tenha misericórdia, um clamor para que ele tenha misericórdia. E é tão interessante porque ele fala exatamente de um clamor que pede misericórdia e utiliza uma figura extremamente importante. Purifica-me com isopo. O isopo era utilizado, aqui está uma referência em Levítico 14, para, inclusive, para o sacrifício. Davi está se colocando em sacrifício. Ele está se colocando no altar. Isso é muito legal. Ele era utilizado para criar águas de purificação. É uma planta que absorvia bem os líquidos e era utilizado na purificação do leproso. Purificação do leproso. Levítico 14. Nessa porção é usada como ingrediente nas águas de purificação para limpeza no contato com a morte, números 19. O isopo é mencionado pela primeira vez na aplicação do sangue, é mencionado pela primeira vez na aplicação do sangue do cordeiro nas ombreiras das portas durante a Páscoa. Lá, o povo de Israel passava o sangue do cordeiro no umbral da porta antes no Egito, quando o anjo destruidor passaria para a morte dos primogênitos. Era esse material utilizado para passar o sangue na ombreira. Então, observe que Davi usa de propósito essa palavra, o isope, para mostrar a Deus: eu sou o leproso, eu sou o cruel, eu sou o pecador, tu és o misericordioso, limpa-me como na purificação, seja o Senhor o sacerdote e eu o doente. Limpa-me, purifica-me com teu sangue, com a absolvição. Davi nem sequer percebia que aquilo que ele estava pedindo a Deus era redenção. Era o mesmo clamor que nós hoje pedimos a Deus através de Jesus Cristo. Purifica-me com teu sangue. Por isso, esse salmo é tão emblemático e leva a mesmo nós a alcançarmos essa dimensão de arrependimento para nós como pecadores diante de Deus, agora tendo direto acesso à cruz, o acesso àquele que morreu por nós na cruz. Davi não teve acesso. Davi viu pela fé a possibilidade de redenção. E é isso que traz esses detalhes tão maravilhosos neste salmo. Davi faz algo que todo pecador deve fazer para alcançar misericórdia. Confessa o seu pecado. Davi não arruma desculpas. Davi, inclusive, diz para si mesmo e para Deus que ele é pecador desde a essência. Ele não coloca a culpa em ninguém. Mas ele diz: olha, em pecado já me concebeu minha mãe. Aí começa aquele monte de especulação dizendo que a mãe de Davi teria sido adúltera, que Davi não teria sido, na verdade, filho de Jessé. Mas é tudo especulação boba, que não há como saber. Mas quando Davi diz que em pecado concebeu minha mãe, ele não está falando de que a mãe dele era pecaminosa, mas ele falando que a natureza, desde a essência, desde da raiz do ser humano, desde Adão e Eva, é disso que ele está falando. Ele já era pecador, ou seja, eu nasci pecador. Eu não me tornei pecador com o tempo, eu nasci pecador. É isso que Davi está falando. E aí ele confessa o pecado: olha, Senhor, eu sou mau desde que nasci. Por favor, tenha misericórdia de mim. Remove o meu pecado. Davi olha para Deus e diz: era contra ti que eu pequei. Ainda que eu tenha agredido uma outra pessoa, todo o erro cometido na carne é cometido contra ti, ó Deus. É isso que Davi está falando. E aí ele percebeu o quanto ele confrontou e transgrediu a lei de Deus, dada por Moisés. E assim ele percebe o quanto ele está fora dos caminhos do Senhor e se arrepende por isso. É por isso que essa primeira parte do Salmo é uma confissão dolorosa. E é o primeiro passo de cada pecador. Ei, quando você vai lá na frente, não é para receber uma mensagem de Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Cada vez mais que você se aproxima de Deus, a sua consciência é de que você é pecador. Quanto mais nas trevas você está,
menos você enxerga os seus defeitos. Mas quanto mais próximos da luz você está, mais você enxerga os seus defeitos. E aí você percebe. Então, o que você faria estando diante do sol da justiça, iluminando você por completo? A primeira reação sua é olhar para si mesmo e perceber o tamanho da sua sujeira. Então, se você, na hora de vir para Deus, não enxerga a sua sujeira, você ainda está em trevas, você está longe de Deus. E pessoas que estão longe de Deus tendem a não enxergar os seus próprios erros, a não assumir as suas culpas e a sempre colocar a culpa em outro. Então, perceba, quem é Davi, quem é Saul hoje, no dia a dia, no século XXI, ao nosso redor. São pessoas que não enxergam os seus próprios defeitos, mas colocam a culpa em alguém, projetam a culpa em alguém, ou alguma circunstância. Todo mundo é culpado, menos ele. Ele não enxerga os seus próprios defeitos porque está longe da luz. Esse é o perigo que nós corremos quando entramos em pecado. O tópico 2 vai falar sobre a busca pela restauração, a segunda parte do Salmo. E aí, Davi vai dizer para Deus que ele, desde muito cedo, como o próprio texto diz, desde a essência, desde sempre é pecador. E ele precisa ser purificado. Ele busca essa restauração, e essa restauração não pode vir através de atos meramente humanos, não pode vir de ações humanas. É preciso vir de uma plena convicção de que Deus é o único que pode nos alcançar como pecadores. Tiago 1, 14 e 15 vai falar sobre esse pecado que vem de dentro, esse pecado que está na essência da natureza humana desde o Éden, desde a queda. A queda tem algo que aflige-nos imensamente, principalmente quem mais busca a Deus. E é o chamado efeito noético. Quem não conhece o que é efeito noético, remeto ao Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, é o nome do livro, fantástico, tá? Ah, ela vem de uma divisão entre nous, mente, e ethos, conduta ética. Então não é efeito Noé de Noé, não. É efeito noético de efeito da mente. Nós, em Adão, perdemos não só o contato com Deus, mas a capacidade de raciocinar próximos a Deus. A capacidade de, pela nossa própria inteligência, por mais que sejamos criativos, por mais que o ser humano seja incrível, seja um ser incrível, mesmo assim, nós perdemos a capacidade de encontrar Deus. É preciso, portanto, que Deus nos encontre. Por isso que Jesus vem e não acontece o contrário, Deus puxa o homem para cima. É por isso que o véu se rasga de cima a baixo e não de baixo para cima. Nós não temos a capacidade de ir até Deus de forma livre e espontânea. Júnior, você está negando o livre-arbítrio? Não, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que nós não conseguimos chegar até Deus. O máximo que a gente consegue é ir na direção de. É isso que nós fazemos. E aí nós, dentro do nosso livre-arbítrio, caminhamos na direção, mas nós não conseguimos chegar. É ele que tem que se aproximar. É por isso que até a ideia de eu aceito Jesus é um tanto estranha. Não é eu que aceito Jesus, eu vou na direção de Jesus, mas é ele que me aceita. Ele me aceita por seu sangue. Se nós não tivéssemos e não enxergarmos isso, a gente vai achar que existe alguma parcela de atuação humana na salvação. A única parcela de atuação humana na salvação é estender a mão como um mendigo que precisa de comida. A nossa parcela no processo de salvação é o de um clamar, de um buscar, mas a gente nunca vai alcançar pela nossa própria mão. É Ele quem estica as mãos e nos pega do monturo do lixo e nos coloca em outros locais. E aí esse efeito noético, esse efeito que nós perdemos na mente, nos impede de compreender o tamanho do amor e dos propósitos de Deus. E aí a gente confronta com metanoia. Metanous é a mudança de mente, ou seja, para que eu possa começar a compreender o projeto de Deus na minha vida, ou melhor, o projeto de Deus e eu entrando no projeto dele, para eu poder compreender tudo isso, eu preciso de uma mudança de mente, metanous. Essa transformação de mente é que faz com que eu passe, então, a viver dentro do reino, sob as leis do reino, e comece a fazer coisas que para o mundo que não tem metanoia, que não tem a transformação dessa mente, mas que ainda está em nous ethos, no efeito noético, é quando há o confronto.
entre eu que fui transformado e o mundo que não foi transformado ainda. E aí as minhas condutas dentro dessa transformação de mente, dessa renovação da mente, como diz Atos, como diz Paulo em Romanos, se confronta com a queda, com a mente cada vez mais cauterizada e destruída do ser humano no mundo. E aí a gente entra em confronto com o mundo nos odeia e nós odiamos o mundo, não pessoas, tá? Eu estou falando de sistema. Entende como o Davi nos ensina coisas fantásticas neste salmo? Nessa busca de restauração, ele busca a Deus que traga ele de volta para a luz. Porque ele sabe que na luz ele vai voltar a enxergar Deus, e aí ele vai voltar a ter a verdadeira alegria. É quando ele diz que não quer sair da presença de Deus. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. É só em Deus que a gente encontra o shalom, a verdadeira paz, a reconciliação com Deus e conosco mesmo. Sem o shalom de Deus, sem a paz de Deus, que transcende todo entendimento, sem a paz de Deus, que é dada por Ele, não conquistada pelo mundo, só nisso é que a gente consegue verdadeiramente ter a alegria que Paulo fala em Filipenses, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, para enfrentar a depressão, para enfrentar as dificuldades, para superar as adversidades. Por isso que a restauração começa por essa renovação interior, é a ação do Espírito. Olha como Deus é tão maravilhoso que envia seu Espírito como um outro consolador, como um consolador igual a Jesus. A expressão é allos, no mesmo tipo. E é ele quem age no ser humano para que o ser humano possa se aproximar de Deus. Só que para que o ser humano possa se aproximar de Deus, a primeira ação do Espírito Santo tem que ser convencimento. Então, ele vai convencer do homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Ele não vai enaltecer o ser humano. Ele não vai batizar o ser humano e fazer ele falar línguas estranhas. Glória a Deus quando acontece a conversão e ao mesmo tempo o batismo do Espírito Santo. Isso é ótimo, mas é raro. Sabe por quê? Porque o ser humano ainda está com um efeito noético. E aí, quando o ser humano, movido pela ação do Espírito, que é a primeira ação, começa a se arrepender e a fazer o que Davi fez, se inclinar para Deus, buscar a luz, reconhecendo a sua sujeira, aí o Espírito Santo começa a agir. E aí ele convence que ele é pecador, que há uma justiça sobre ele e que há um juízo já dado. Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. E a partir daí, então, ele passa a ter a necessidade de se converter, de passar por esse processo de metanoia. E aí é que as coisas começam a andar direito. Davi, então, depois de ter se arrependido, pedido renovação de Deus, passa para uma terceira fase, para uma terceira e quarta fase, na verdade, como a gente fez aquela divisão em 4 partes. Ele passa a estar pronto para adorar a Deus por isso. Ele, inclusive, faz algo que todo pecador deve fazer após esse processo de arrependimento: parar de se isolar. O pecador, ele tende a fazer isso. Quando ele entra nesse processo de convencimento, de conversão, ele se isola de tudo. É um passo importante se isolar, falar com Deus, se arrepender, confessar os seus pecados, porque é nessa hora em que há o apoio mútuo entre os cristãos. Não há ninguém que é o santo e o outro que é o pecador a quem eles devam confessar-se. Claro, não estou fazendo uma crítica direta ao confessionário católico, tá, gente? Mas, na verdade, era uma coisa que eu queria que os evangélicos fizessem, tivessem trazido da Igreja Católica na Reforma o ato de confissão em confessionário. Deveria haver. Claro, com o mesmo tipo de compromisso e honra do eclesiástico de guardar segredo até a morte, né? Lógico, também com isso. Mas coisas como a novena, que nós transformamos em campanha, nós trouxemos da Igreja Católica. E eu acho totalmente desnecessário. Não precisa de campanha. A gente não precisa fazer novena na Igreja Evangélica. Mas, infelizmente, o povo é tão místico que às vezes precisa fazer isso para trazer o povo para dentro da igreja. Infelizmente. Na verdade, o próprio expor da palavra deveria ser o suficiente. Mas, infelizmente, a gente precisa fazer novena, né? E a gente chama isso de campanha. Mas, de qualquer forma, o confessionário que a gente não trouxe na reforma deveria ter trazido.
Deveria ter trazido. É uma prática maravilhosa. Porque o confessar de pecados, claro, que dentro de toda a ética e de todo peso, inclusive legal, o peso de processos contra a violação da honra, por exemplo, e do segredo, mas havendo essa necessidade de confissão, e essa confissão surgisse, porque você encontra apoio. É claro que não existe possibilidade de penitência, porque, na verdade, a penitência é um processo em que o ser humano, São Tomás de Aquino, a ideia de São Tomás de Aquino, que o ser humano pudesse pagar por seu pecado. E não acontece isso, a gente não consegue pagar pelo pecado. Né? O único que pode pagar os nossos pecados e que pagou os nossos pecados foi Jesus. E é o único que pode também nos purificar. Mas esse ato de confissão, de pedido de ajuda, de oração mútua, de juntar-se para buscar Deus em conjunto, participar da adoração pública, da confissão mútua de pecados. É isso que gera avivamento. A maioria dos grandes avivamentos surgiu a partir de uma confissão mútua de pecados e de arrependimento coletivo. Por isso é importante que Davi olhe para isso e que nós olhamos para isso junto com Davi. Vamos olhar com o olhar de Davi para o mesmo rumo, para a mesma direção. A gente precisa, depois de confessar os nossos pecados, ir para a adoração pública. Ou seja, não é se isolar da igreja, não é se afastar da igreja, não é parar de ir para os cultos, é muito pelo contrário, é ir cada vez mais, dizendo, Deus, eu preciso te adorar agora, porque eu fui perdoado. É isso que vai fazer essa diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. Porque o remorso aquele pecar contínuo, dizendo, ai, fiz bobagem, mas no coração ainda não. O coração está dizendo, semana que vem eu vou pecar de novo. Tô nem aí, porque eu sei que eu vou pedir perdão de novo, e Deus vai me perdoar de novo. E não é bem assim que funciona. O arrependimento também não nos isenta do pecado posterior. Vai acontecer um novo pecado. Ninguém vai ficar santo a partir do primeiro dia que se arrependeu. Vai ter outros pecados, ou até o mesmo pecado, que muitas vezes você vai cometer. Porém, a contrição de espírito, a necessidade de buscar a Deus para evitar este pecado e para ir contra este pecado com todas as forças do seu ser, é o que caracteriza o deixar. Eu não estou mais ligado a este pecado. Eu quero ir contra ele com todas as forças. E eu peço a Deus misericórdia todos os dias. Isso é arrependimento, não tem a ver com remorso. E todo arrependimento gera quebrantamento e contrição. É por isso que Davi, ele se arrepende e pede a Deus um coração contrito. Me dá, Senhor, um coração contrito e um espírito quebrantado que tu não rejeites. É isso que Davi está dizendo. Forma em mim um coração contrito e quebrantado, porque eu sei que esse tipo de coração o Senhor não rejeita. Então, quebra-me, como diz o hino, quebra-me como vaso nas tuas mãos e me faz de novo. E muita gente, as pessoas não aguentam esse processo de quebrar e fazer de novo. Davi fala, se for necessário, faz isso comigo. É isso que Davi está falando no Salmo 51. E é isso que a gente precisa fazer também quando a gente se arrepende. 1 Tessalonicenses 5:23 fala exatamente deste ser que se entrega no ato da adoração, que diz a Deus com todo o seu espírito, alma e corpo, eu te adoro, eu preciso do Senhor para mim, eu preciso de ti. Romanos 12, Paulo fala isso. Ei, no arrependimento se oferece em sacrifício, como Davi falou no esopo, se oferece como sacrifício e se estende no altar. Você é o sacrifício, seu culto racional. Todo o seu corpo, sua mente, seu espírito, toda a sua alma, tudo tem que ser colocado nessa adoração. Ei, se oferece como seu culto racional. Deixa ser renovado, deixa ser transformado pelo Espírito Santo. E por fim, Davi diz: eu não vou ficar quieto depois de tudo isso. Alguém perdoado de um pecado tão grande como o que o Davi cometeu, não vai ficar quieto. Não vai só agradecer a Deus para ficar no seu canto. Ele precisa testemunhar. E como a gente testemunha? Não é só com a boca, não. Com a vida. Então ele precisa agir. E aí entramos naquilo que Tiago também fala, que a fé sem obras é morta. Porque Tiago não está advogando a salvação pelas obras. Tiago está dizendo: se você é salvo, você automaticamente vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar parado diante de tão grande graça. É isso que Davi está falando. E Davi está falando: diante desta graça, eu me ofereço para conduzir outros que estão no mesmo caminho para essa mesma luz. Entende? Então, alguém que se consagra a Deus,
e se entrega dessa forma, também está dizendo para Deus: olha, além de adoração pública, além de me envolver com a obra, além de ir para a igreja, eu quero também, Senhor, ser usado por ti para transmitir às outras pessoas, mostrar às outras pessoas o mesmo caminho que eu trilhei para que o Senhor me perdoasse. O mesmo caminho de arrependimento, de busca, de olhar para a tua palavra e para a tua misericórdia, eu quero conduzir outros da mesma forma, porque eu sei que muitas pessoas devem estar na mesma situação que eu estava até agora há pouco. É isso que Davi está dizendo e é isso que nós devemos fazer. Ao ser perdoado, não fica quieto. Vai testemunhar que Deus te deu graça. Vai testemunhar com a vida entregue a Deus que você é alguém que Deus está transformando. E aí outras pessoas irão pelo mesmo caminho e você poderá ensinar os transgressores os teus caminhos, os caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu era um transgressor e passei pelo caminho do Senhor. Então agora eu vou lá buscar esses transgressores para servir agora como condutor. Olha, eu passei por aqui. Olha, eu caí nessa pedra. Olha, eu escorreguei nesse barro. Mas o Senhor me edificou. Vamos juntos que eu tenho certeza que você vai também conseguir alcançar esta graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Portanto, nós nos vemos na lição 8 e eu espero que até aqui você tenha aprendido com Davi o valor incomensurável, imensurável do nosso Deus, do amor do nosso Deus, o tamanho de sua graça e a necessidade que nós temos de nos entregarmos à sua misericórdia e ao seu domínio. Ele é rei, ele é soberano, mas ele é amoroso, misericordioso, para nos estender com seu sangue a purificação, com suas mãos a sua graça e com seu coração a sua misericórdia, o seu amor. Portanto, nos vemos na próxima lição para falar deste coração sábio que Deus nos dá através do seu perdão. Que Deus abençoe em nome de Jesus.